Pronto, vamos lá. Eh, Primeiro eu queria agradecer a todos mais uma vez, esse domingo. A gente está aqui aprendendo um pouquinho do Tânia, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade. Infelizmente, semana passada a gente não conseguiu se reunir, mas hoje a gente vai continuar com os estudos do Tânia. E hoje a gente vai iniciar o capítulo 13, tá? Na semana retrasada a gente viu o capítulo 12, onde o Walter Heber estava falando sobre o Benoni, tá? Então ele explicou como funciona a alma do Benoni, e esse capítulo ele também vai continuar falando então sobre o Benoni, tá? Vai falar um pouquinho do Benoni, um pouquinho de Sadik, um pouquinho sobre como servir a Shem, tá? Mas vamos lá, para a primeira parte do capítulo 13. Walter Hebe pega dois trechos, um trecho da Torá e um trecho dos Sábios, justamente para explicar um pouco sobre o funcionamento da alma no Beinonim. Então ele fala o seguinte: o Beinonim são julgados por ambas as inclinações, tá? Segundo os sábios, então o Beinonim ele é julgado por ambas as inclinações. E também Hashem fala o seguinte na Torá, né? Fala: ele, Hashem, mantém a mão direita do pobre para salvá-lo daqueles que julgam sua alma. E o Alter Heber fala o seguinte: então, Hashem ele vai colocar a sua mão direita para salvar, no caso, o Benoni, né? A gente vai ver isso melhor sobre o que é essa mão direita. Mas ele fala o seguinte: daqueles que julgam sua alma. Então, o Walter Heber faz a seguinte conclusão: peraí, Hashem está falando que não é só uma entidade que vai julgar a pessoa. Então são duas entidades. Que entidades são essas? É a boa e a má inclinação, tá bom? Então Beinonin ele é julgado tanto pela boa quanto pela má inclinação. Ah, e o Alter Rebbe fala o seguinte: bom, tanto na Torá quanto você pega na Mishnah e no Talmud, não fala que o Beinonim ele é governado por ambas as inclinações, e sim que ele é julgado por ambas as inclinações, tá bom? Então, o Alter Rebbe começa a explicar isso melhor, tá? Então, ele começa a falar que o Beinonim é como se ele fosse como se cada escolha que ele fizesse na vida, ele tivesse dois juízes. Então, o Alter Heber fala que o Benonin é como se fosse o árbitro, ele vai escolher o que ele vai querer seguir, só que primeiro ele vai escutar a alma animal e depois ele vai escutar a alma divina, tá? Então ele vai ter duas opiniões, tá? Uma da alma animal e outra da alma divina, e ele vai ser o árbitro que vai escolher então qual ação ele vai tomar. E o Walter Heber continua explicando e esmiuça isso melhor, mas como que isso funciona em termos espirituais, né? Então o Walter Heber fala o seguinte: o Walter Heber fala que primeiro, né? Então vamos supor que o Benonin está vivendo sua vida normalmente e ele sentiu que o Benonin e o Urachá, né? Eles sentem desejos mundanos, tá? E aí o Benonin ele sentiu um desejo mundano, um desejo que não está ligado com a Torá, tá? E Alter Heber fala que logo de cara o coração, o lado esquerdo do coração, que a gente já viu que é o lado da alma animal, tá? Ele produz o desejo e é como se fosse um juiz, porque juntamente com esse desejo ele já produz o seu discurso, já produz as suas ideias, já produz o que ele deseja fazer. E esse desejo projetado no lado esquerdo do coração ele sobe até a mente do Benonin, tá? Porém, quando chega na mente do Benonin, esse desejo do lado esquerdo do coração vai se debater com o segundo juiz, que é a mente, tá? Então, como a gente viu, o Benonin ele tem uma mente muito apurada. Ele consegue colocar a mente acima do coração, tá? Então, o segundo juiz, que é o segundo juiz, que é a alma divina, ele vai fazer o seu julgamento
se baseando na razão, se baseando no intelecto, e logo depois desse julgamento ser feito pelo intelecto, pelo cérebro, ele é transportado para o lado direito do coração, que a gente viu que o lado direito do coração, ele é justamente a vontade divina. Então, é o sentimento divino, é o sentimento de estar se conectando com o Criador, é o sentimento de estar se elevando espiritualmente. Então, todos esses sentimentos que a gente tem quando a gente está na sinagoga, quando a gente está estudando, quando a gente está no shiur, ou quando a gente pratica uma boa ação, quando a gente pratica as mitzvot, aquele sentimento bom que a gente tem quando a gente ajuda uma pessoa, faz uma tzedakah, é justamente o sentimento da alma divina, é o coração do lado direito da alma divina, tá? Então, o Alter Rebbe explica justamente isso, que então é assim que funciona o julgamento que o Benonim faz para sua ação. Então, primeiro a alma animal vai ter um determinado desejo, esse desejo vai subir para a mente, chegando na mente, ela é confrontada pela alma divina, tá? Onde a alma divina vai produzir também a sua versão, se ligando com o lado direito do coração. Bom, e o Alter Rebbe, ele traz uma revelação muito impressionante, que ele fala o seguinte, que o Criador ajuda a pessoa, ajuda no caso o Beinonin, então o Beinonin ele não vai errar, porque o Criador vai estar ajudando o Beinonin a escolher a boa inclinação, ok? E o Alter Rebbe continua ainda falando, e sem essa ajuda do Criador, o Beinonin ele iria descer justamente para o nível de Irachá, tá? Porque muitas vezes o Benonim ele só consegue manter esse controle e só consegue manter, que a gente viu, né, no capítulo anterior, que o Benonim ele não vai errar, ele sempre vai escolher o lado bom, e muitas vezes ele vai escolher esse lado bom porque o Criador vai estar ajudando ele, vai estar ajudando a alma divina a fazer a escolha certa, tá? E o Alter Rebbe fala que sem essa ajuda do Criador, a alma divina não conseguiria combater a alma animal. E o Alter Rebbe explica, né? Mas por que por que que isso aconteceria? Por que que isso acontece, né? Da alma divina não conseguir combater a alma animal. E o Alter Rebbe fala o seguinte: a alma animal, se a gente for reparar, ela não ataca a gente o dia inteiro, ok? Ela ataca em determinadas situações, tá? Então, o Alter Rebbe fala que a alma animal ela tá sempre juntando energias, tá? Então, para cada coisinha que a gente vai fazendo, para cada desejo que a gente vai se ligando mundano, para cada ação que você faz, para cada coisinha pequena que você pensa que é uma coisa boba, a alma animal está se fortalecendo. E quando ela ataca com todas as forças. Então, o Alter Rebbe fala que por conta da alma animal ter essa estratégia de ir acumulando energia, acumulando, acumulando e depois vir com um ataque direto, né? Com, com, com esse ataque juntando essas forças, é, ficaria muito difícil da alma divina combater a alma animal. Então, a Shen está sempre ajudando o Benonin, porque o Benonin também deu essa abertura, ele tem uma ligação maior com o Criador, então ele dá essa abertura para o Criador ajudar ele também e aceitar a ajuda do Criador, tá? E é assim que o Benonin consegue combater, então, todos os desejos da alma animal. No caso, todos os desejos relacionados ao pensamento, à fala e à ação, né? Que a gente viu no capítulo anterior, que é o que o Benonim controla. Bom, e daí o Alter Rebbe continua. Logo, o mal do Benonim está desejando os prazeres do mundo. E o Alter Rebbe continua falando, né? Ele não é tão forte para ele não é tão forte para dominar as roupagens da alma divina, tá? Ele só consegue fazer essa dominação, ele só consegue dominar as roupagens, o pensamento, a fala e a ação, porque a mão direita do Criador sempre paira sobre ele para quando ele vai escolher, né, qual juiz escutar, qual caminho ele vai seguir. Então, o Benonim ele só consegue resistir
então as tentações, né, e os desafios da vida e fazer as escolhas certas e agir, né, de acordo com as 3 roupagens da forma certa, porque Hashem coloca a sua mão direita, né, sobre ele, coloca a benevolência sobre ele e mostra o caminho certo para ele poder seguir, e ele também tem abertura e conexão com o criador para poder fazer essa escolha também e enxergá-la, né. Então, o Walter Heber fala o seguinte: logo o Beinonim, ele é um Querachá, ele é quase um Rachá, o Walter Heber fala assim. Então, o Beinonim, ele é um Querachá, ele é quase um Rachá. Por quê? A única coisa que o Beinonim tem que o Urachá não tem, é justamente essa conexão com o Criador, tá? Que faz ele receber essa mão direita, perceber essa mão direita e aceitar os conselhos de Hashem, tá? Então, a única diferença entre o Beinonim e o Urachá é justamente essa. É que justamente o Beinonim, ele vai conseguir receber essa mensagem do divino, do Criador, e fazer a escolha certa. Porque, caso ao contrário, ele seria um Urachá, porque ele estaria errando e acertando, em maior ou menor quantidade, mas ele estaria agindo como se fosse um Urachá, tá? E daí o Walter Heber continua, né? Na verdade, o Walter Heber ele faz então um retorno no capítulo 1. Não, acho que a maioria aqui não estava no capítulo 1, mas tem algo que o Walter Heber fala no primeiro capítulo que ele só vem responder agora, tá? Que ele fala o seguinte: a gente tem que se considerar o quê? Um Benoni, um Tzadik ou um Rachá, tá? Porque quando a gente olha na Mishnah, a Mishnah fala. Não, minto. Quando a gente vê o Talmud ele vai falar, os sábios vão falar, né? Que mesmo que o mundo fale que você é um tzadik, você tem que se considerar um Rachá, tá? E a Mishnah fala que em nenhum momento você deve se considerar um perverso. Porque se você se considera um perverso, você não vai conseguir se conectar com Hashem com toda a força, tá? Porque você vai se considerar um perverso, então você vai ficar triste. Ninguém quer ser um perverso, né? Você vai ficar triste e você não vai conseguir se conectar com Hashem com felicidade, com Simha, que é o nosso objetivo, né? Tá se ligando sempre com o Criador com felicidade. Então meio que cria parece que são coisas antagônicas, né? Por um lado fala que a gente tem que se considerar tzadik, por outro lado fala que a gente tem que se considerar achá, e a gente não pode se considerar achá, e ficou essa questão no capítulo 1, e o Alter Heber responde essa questão agora, né? Então ele fala o seguinte, na verdade a frase, né, do capítulo 1 fala o seguinte: mesmo que todo mundo te disser que tu és um tzadik, será em teus próprios olhos como um rachá. E a Mishnah fala: não sejas um perverso em teus próprios olhos. Ou seja, não se considere um perverso, tá? Pois considerar-se um rachá impedirá-se de servir a Hashem com júbilo, tá? Bom, e o Alter Heber então vai lá e traz a resposta para a gente, depois de explicar o que é um tzadik, o que é um benonim, o que é um rachá, ele traz a elucidação dessa resposta para a gente. Então, primeiro, ele fala: por que a gente não deve se considerar um tzadik? Primeiro passo. Por quê? É o seguinte: quando você fala que você é um tzadik, a pessoa vai estar falando que ela já eliminou o mal dentro dela. Ou ela eliminou, ou ela transformou a alma animal dela, ok? E isso pode ser muito perigoso, porque a alma animal pode estar dentro dessa pessoa adormecida, se ela ainda for um Benoni, tá? Então, por isso que os sábios falam que você não deve se considerar um tzadik, porque se você se considerar um tzadik, aquele mal que está adormecido dentro de você, uma hora pode acordar, tá? Então você vai estar se enganando se você estivesse considerando um tzadik. Ahn, é, e o Walter Heber fala, né? E mesmo que você pense
mesmo que a pessoa, às vezes pensa que é um tzadik, que ele controlou a alma animal, o Alter Rebbe fala o seguinte: toda vez que você se preocupa com assuntos mundanos, toda vez que você se liga a qualquer desejo mínimo, eh, sei lá, um desejo de comer alguma coisa, isso já está ligado à alma animal. Um desejo mundano, se preocupar com coisas mundanas. Toda vez que você faz isso, você está alimentando a sua alma animal. E o Alter Rebbe fala, isso é muito perigoso, porque quando você fala que é um tzadik e você não é um tzadik, o baque pode ser tão forte para você que você pode cair de nível. Então é perigoso você ficar falando que você é um tzadik, não sendo um tzadik, tá? Por isso que você não deve se considerar um tzadik. Também não devemos nos considerar um rachá, porque a frase mesmo já diz, né? Se você se considera um rachá, você não vai estar feliz, né? Você vai estar triste. Então você não vai conseguir se conectar com o Criador de uma forma que você tenha simha, que você tenha felicidade. E o Alter Heber conclui, né? Então logo nós devemos nos considerar Beinonim. Porque quando a gente se considera Beinonim, a gente se considera que a gente está lutando contra o mal, tá? A gente se considera que a gente está constantemente nessa luta contra o mal, tá? Toda hora a gente está em luta com a nossa alma animal, toda hora a gente está em luta com os nossos desejos, tá? Então, o Alter Heber traz esse conselho para a gente no Tânia, falando justamente que a gente deve se considerar um Benonim, tá? Nunca se considerar um tzadik, porque a gente já viu os perigos, e nem se considerar um rachá também, um perverso, porque isso vai deixar a gente triste, a gente não vai conseguir se conectar com o Criador de uma forma plena, né? Ahn, bom, é só uma coisa uma analogia que a gente pode fazer com a alma animal, né? Que a gente viu aí, do perigo de você, da alma animal estar sempre se fortalecendo. Então, alguns rabinos falam que a alma animal é como se ela fosse um músculo, tá? Então é o seguinte, a alma animal, quanto mais você usa, mais forte ela fica, tá? Então, uma alma animal ela vai se fortalecendo. Quanto mais você vai usando ela, mais ela se fortalece, mais ela cresce. E os sábios falam que é que nem como fosse um músculo, tá? Então, se você vai na academia todo dia, você está malhando, o que você está fazendo? Você está fortalecendo o seu músculo. Você está trabalhando ele, você está usando ele. Então, os sábios falam que a mesma coisa é a alma animal. Então, se você começa a utilizar a sua alma animal constantemente, você está fortalecendo ela. Ela está ficando mais forte e ela pode se sobressair sobre a alma divina, que Deus nos livre é o que a gente não quer, tá? Bom, então vamos lá continuando o capítulo para a segunda parte. E na segunda parte, o Alter Rebbe ainda continua então falando sobre o Beinonim e ele traz alguns estudos mais profundos, né? Então ele vai falando o seguinte: então, mesmo que a pessoa estude com afinco a Torá, ok? Mesmo que a pessoa, mesmo que a pessoa fique lá estudando Torá direto, seguindo as mitzvot, está lá trabalhando, a alma divina dela tá lá direto. O Alter Rebbe fala, a alma animal ela ainda continua alojada no lado esquerdo, tá? Por mais que o Beinonim ele possa ficar, ou o Urachá, ele possa orar, possa fazer as orações, continue lá estudando, orando, ele tem que ter noção de uma coisa. A alma animal vai continuar alojada ali do lado esquerdo. Ela continua, o Alter Rebbe fala, ela pode estar cochilando, mas ela ou dormindo, mas ela pode acordar a qualquer momento. E às vezes ela está cochilando, ela está dormindo, justamente acumulando energias, como a gente falou. Porque quando a gente está sempre se ligando com o Torá, com as mitzvot, o que acontece? A gente está alimentando a alma animal. A alma divina. A alma divina está sendo alimentada. Só que a alma animal está lá só esperando o momento dela de agir, só reunindo forças. E o Alter Rebbe fala, ela está só guardando energia para poder dominar a pequena cidade, que são o nosso pensamento, nossa fala e a nossa ação, né? Que é o nosso corpo. Então ela está só esperando uma brechinha, ela é ardilosa. Então ela está só esperando uma brechinha para poder atacar e dominar seu pensamento, sua fala
ou sua ação, tá? Então, o Walter Heber fala que não tem jeito, enquanto se continua até o nível de Benoni, a alma animal ela vai continuar ali, mesmo que ela tenha, mesmo que ela esteja adormecida durante o tempo, vai chegar uma hora que ela vai querer atacar, que ela vai querer se mostrar, tá? Que ela vai querer fazer o que a gente viu, os desejos, né? Chegar no coração esquerdo para poder tentar dominar a pequena cidade. E isso não tem jeito. O Walter Heber fala que enquanto se vive no nível de Benoni, essa batalha é constante. O Benoni é um lutador, tá? Ele está sempre em constante luta com a alma animal. É como se o Benoni Urachá é como se fosse um lutador de boxe, né? Às vezes os caras estão lutando boxe, o outro cara vai e bate, o outro cara fica meio zonzo, cai no chão, o juiz faz a contagem lá, o cara vai levantar. O juiz só tá fazendo a contagem e só tá ganhando tempo para poder respirar e voltar. Mesma coisa é a alma animal. Às vezes ela só fica um pouco quieta, tá reunindo forças, tá reunindo energia para poder te atacar de novo, tá? Bom, e o Walter Heber continua falando, né? Bom, o Benoni, a gente sabe que ele tem domínio sobre o pensamento, a fala e a ação, tá? Mas a alma divina na sua essência e a alma animal na sua essência, ambas estão no mesmo patamar, no mesmo nível, tá? Hashem equilibrou as duas forças, tanto a força divina quanto a força não divina, tá? Então a alma animal e a alma divina, na sua essência, o Walter Heber fala que elas são equilibradas, têm forças iguais, tá? Elas estão igualadas. Hum, a não ser, né? O Walter Heber fala, a não ser em alguns momentos específicos, como a gente viu, que a alma divina ela se fortalece muito. Normalmente são nos momentos de reza, tá? No momento que você procura se concentrar, se conectar com o Criador, quando você para tudo para você poder fazer uma oração pessoal ou uma oração Shema, uma Amidah, tá? E quando você faz isso, o Walter Heber fala que é o único momento que a alma divina se fortalece tanto que ela consegue se sobressair e anular a alma animal. Então é nesse momento que a alma animal dorme, tá? Então quando a gente está reunindo, realizando nossas orações, as nossas rezas, justamente o momento que a alma animal ela vai cochilar um pouquinho, vai reunir energia para depois tentar te atacar de novo, tá? Bom, e o Walter Heber pega justamente alguns trechos da Torá e que é justamente o trecho do Esav e do Yaakov, que ele fala o seguinte, em Bereshit, capítulo 25, versículo 23, né? E uma nação prevalecerá sobre a outra. E os sábios também falam, né? Quando esta se ergue e prevalece, a outra cai, e quando a outra cai, outra se ergue e se prevalece. Ou seja, o que está falando aqui os sábios e a Torá? Está falando, quando fala de Esav e Yaakov, a leitura não é só uma leitura dos irmãos, e sim uma leitura entre a batalha entre a alma divina e a alma animal. Então, o Walter Heber está explicando aqui que é como se fosse uma montanha russa, entendeu? Uma hora a alma divina vai lá e ataca e domina a alma animal. Uma hora a alma animal vem lá e tenta dominar a alma divina. E ficam nessa briga, nessa montanha russa, nesse vai e volta. Uma hora um prevalece, outra hora o outro vem e prevalece por cima do outro. E continua nessa briga incessante, entendeu? E ambos estão lutando pelo domínio do pensamento, da fala e da ação, tá? Ahn, E Walter Heber fala: quando se trata de Kabbalah, quando você entra dentro da Kabbalah, os atributos que estão ligados com a batalha da alma animal são dois atributos que o Walter Heber fala. São os atributos normalmente ligados ao lado esquerdo da árvore da vida, tá? Então, o Walter Heber fala para a gente combater a alma animal, a gente deve procurar refinar duas sefirotes, principalmente. Uma sefirot é a Gevurah, tá? Gevurah é a força, tá? É a justiça, é a força, a persistência.
tá? Então, às vezes as pessoas pensam que Gevurah é algo negativo, né? Não, Gevurah é muito bom. Gevurah vai te dar força, vai te dar persistência. Se você persistir em algo bom, em algo certo, você está num caminho ótimo, ok? Então, o Alter Rebbe fala que o primeiro passo é Gevurah, tá? Por quê? Gevurah vai te dar força, porque a batalha contra a alma animal não é uma batalha, não é uma guerra que você vai vencer numa batalha só. É uma, a gente vai travar várias e várias e várias batalhas para a gente conseguir dominar a alma animal, tá? Então, o Alter Rebbe fala que o primeiro passo é Gevurah. Você tem que ter Gevurah, tem que ter força, insistência e ser cabeça dura contra a alma animal, tá? Bloquear ela, enfrentar ela e não desistir em momento nenhum. O segundo passo é a Sefirot acima de Gevurah, que é Binah, tá? É o entendimento. Então, somente com autoconhecimento, somente com o conhecimento do Criador, o entendimento sobre o Criador, o entendimento sobre nós mesmos, tá? Que Binah é justamente entendimento. Somente com essas duas sefirotes que você consegue criar força para poder enfrentar a alma animal, tá? Essas são as principais sefirotes que o Alter Rebbe define, então, para combater a alma animal. Uma é a força e a insistência, que é a Binah, que é a Gevurah, e a outra é o entendimento, que a partir do entendimento, a partir do momento que a gente entende a alma animal, a gente consegue combater a alma animal, tá? Bom, então vamos lá, continuando. E o Alter Rebbe fala o seguinte: quando você entende a grandeza do Criador através de Binah, o que acontece? A sua alma divina, toda vez que você vai entendendo a grandeza do Criador, a sua alma divina vai ficando mais forte. Sua alma divina vai ganhando mais força. Então, toda vez mais que você vai entendendo, você vai ganhando conhecimento, o Alter Rebbe fala que você vai se conectando com o Sof, tá? Então, cada vez mais você vai entendendo o Sof, a alma divina vai ganhando força. E ele fala que você vai gerando o amor ardente dentro de você. E esse amor ardente é uma luz que vai subjugar a Citraraha, que é justamente a alma animal, tá? Que a gente viu que são as Kilipotes, tá? As 3 Kilipotes negativas. Então, quando você cria o amor ardente, você consegue iluminar essas Kilipotes e você consegue combater elas porque você está fortalecendo a alma divina. Então, o fortalecimento da alma divina vem através do entendimento da grandeza do Criador. Tá? Então, quanto mais se entende sobre a grandeza do Criador, mais pronto você está para poder enfrentar a alma animal. Bom, e o Alter Rebbe volta agora a falar um pouquinho sobre o Tzadik, né? Ele fala o seguinte, então. Mas somente o Tzadik consegue subjugar totalmente a alma animal e somente ele pode falar o seguinte: meu coração está vazio dentro de mim, tá? Essa é uma frase da Torá, tá? Do Salmos, que o rei Davi fala, que meu coração está vazio dentro de mim. O que isso quer dizer? Walter Heber explica o seguinte: a palavra que é utilizada pelo rei Davi se chama halal, que pode ser traduzida como vazio ou morto, tá? Mas no caso aqui o Alter Rebbe traduziu como vazio, tá? Então meu coração está vazio dentro de mim. O que isso quer dizer? O vazio e o morto, segundo Tânia, são duas formas de você dominar a alma animal, tá? O Alter Rebbe fala que o rei Davi, ele matou, deixa eu aceitar aqui, deixa eu pegar a pessoa agora. O rei Davi, ele matou a alma animal dentro dele, tá? Então, quando se trata do rei Davi, através do jejum, né, ele conseguiu matar a alma animal. Então, o rei Davi, segundo o Alter Rebbe, o halal, o sentido da palavra, quando se trata do rei Davi, foi morte. Então, ele matou a alma animal. Ele combateu a alma animal, ele conquistou isso através do jejum e ele matou a alma animal. Só que o Alter Rebbe fala que Abraão, ele conseguiu isso de uma forma mais elevada do que o rei Davi. Ambos são tzadiks, só que eles conseguiram obter o nível de tzadik de forma diferente. Só que segundo os sábios, segundo o Talmud, né, que fala muito isso, que Avraham, ele conseguiu isso de uma forma mais elevada. Por quê?
Avraham, ele não matou o Yetzer Hará dentro dele. Avraham, ele transformou o Yetzer Hará, tá? Então, no caso dessa frase, quando se trata de Avraham, ele se trata do vazio, tá? Porque não tem mais espaço para a alma animal, ficou vazio, ok? O espaço da alma animal está vazio, agora só tem espaço para a alma divina. Porque ele pegou a alma divina, a alma animal e transformou em alma divina, tá? Então, os sábios falam que a forma que Avraham conseguiu transformar a sua alma animal em alma divina é a forma mais sutil, a forma mais aprimorada do que do rei Davi, que ele combateu e matou a alma animal. Mas não importa, ambos são tzadiks, tá? Mas se tornaram tzadiks de formas diferentes. Um matou a alma animal, o outro transformou a alma animal em alma divina. Então, ficou um vazio. E que vazio é esse? Que morte é essa? É justamente do lado esquerdo do coração, tá? Então, o rei Davi matou o lado esquerdo do coração e a alma divina ocupou esse lado esquerdo. Avraham, ele pegou o lado esquerdo do coração, que era a alma animal, e transformou em alma divina, tá? Então, ambos se tornaram tzadiks de uma forma diferente, tá? E o Alter Rebbe termina essa segunda parte, a gente já vai para a terceira parte, falando que o Benonim, então, ele finaliza essa parte afirmando isso, né, que ele já está falando desde o início do capítulo, que no Benonim o mal ele está adormecido e ele acorda sempre que vê uma oportunidade de obter domínio sobre as três cidades, tá? Já na terceira e última parte, o Alter Rebbe, depois de explicar, de conseguir esmiuçar muito bem para a gente o que o Benonim é, ele faz a seguinte pergunta. Vamos a pergunta muito boa, né, que ele faz, que é a seguinte: será que o Benonim e o Urachá, ele fala Benonim, mas a gente pode encaixar o Urachá aqui também, né? Será que o Benonim e o Urachá, eles servem verdadeiramente a Hashem? Será que a servidão dele é uma servidão verdadeira? E surge essa dúvida. Por que surge essa dúvida? Primeiro, vamos pensar no Benonim aqui. Bom, a gente sabe que a verdade, ou a verdade na verdade a realidade e a verdade são algo imutáveis. Okay? Ou é verdade ou é mentira. E o Benonim, a gente sabe que ele só obtém a plenitude, ele só obtém um nível como o nível do Tzadik quando ele está orando. Então, peraí, então o Benonim, ele vive numa montanha russa. Ele sente os desejos, uma hora ele sente o desejo, outra hora aquele desejo vai embora, outra hora ele está sempre combatendo a alma animal ali para não tomar conta das três vestimentas. Então, o Benonim, ele tá sempre como fosse uma onda. Tá? O Orachá também, subindo e descendo, subindo e descendo. Então, peraí. Se a plenitude, se a verdade é algo imutável, e o Benonim e o Orachá estão sempre uma montanha russa, uma onda, será que eles servem então a Hashem de uma forma verdadeira? Não é possível, porque o Tzadik ele é constante. O Tzadik não tem mais mal dentro dele, só tem alma divina. Então a gente poderia pensar, poxa, então o tzadik que serve a Hashem da forma verdadeira, o restante não serve da forma verdadeira. Porque o restante está mudando, o restante está sempre ou está errando, ou está sempre combatendo os desejos. E daí o Alter Rebbe continua. Bom, ele fala o seguinte: quanto mais alto o nível da alma, menor é a preparação para se despertar o amor verdadeiro de Hashem, tá? Então, quanto mais alto o nível espiritual da pessoa, mais fácil dela chegar no nível de Sadik, tá? Então, se a pessoa tem um nível espiritual alto, é fácil ela chegar no nível de Tzadik, tá? Já se ela está no nível espiritual mais baixo, vai ter um trabalhinho a mais, tá? Vai ter que se esforçar um pouco mais para poder chegar no nível de Tzadik. Mas ele fala o seguinte, Walter Rebbe, cada nível espiritual, ou Urachá, Benonim, Tzadik, como o pessoal preferir, cada nível ele tem uma qualidade de verdade diferente. Então a gente sabe que dentro do Benonim, a gente já viu, o Alter Rebbe falou, existem inúmeros níveis de Benonim. Dentro do Urachá,
Existem infinitos níveis de irachá, tá? Dentro do tzadik, a gente viu que existem dois. O completo, que acabou, não tem mais nada a fazer, já superou, e o incompleto. E mesmo dentro do incompleto, existem inúmeros níveis de tzadik incompletos, tá? E o Alter Rebbe fala o seguinte: para cada nível espiritual existe uma qualidade de verdade por Hashem diferente. Então, cada alma ela vai ter uma conexão diferente com Hashem e cada alma vai ter um nível de verdade diferente. Então, o que o Alter Rebbe está falando? Que a verdade, de acordo com a alma, ela vai mudar, tá? Cada alma vai ter um nível de verdade diferente por Hashem. Porque cada alma está num nível, enxerga, se conecta de uma forma diferente. Então, cada alma vai estar em um nível diferente de conexão. Só que o que vai mudar, que o Alter Rebbe fala, é a qualidade dessa verdade, tá? Quanto maior o nível espiritual e quanto maior, se o cara, essa pessoa é tzadik, o que vai acontecer? Ela vai estar enxergando a Hashem de uma forma mais pura. A verdade dela, na verdade, com a qualidade maior. É como se a gente fosse observar um dia de sol e a gente tivesse óculos. Vamos imaginar, se a gente bota um óculos com a lente muito preta, muito forte, o que vai acontecer? Você vai enxergar pouco a luz, tá? Mas a sua verdade vai ser baseada no que você enxerga. Mas se você tem um óculos um pouco menos escuro, você já vai enxergar um pouco mais da luz. Então sua realidade vai mudar um pouco. E quando você está sem óculos, ou com uma tela, ou com uma lente transparente, no caso poderia ser o tzadik, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ver de uma outra forma diferente das outras pessoas também. E sua qualidade está mais próxima da realidade, porque você está vendo a luz basicamente pura, sem cascas, sem interferência nenhuma de nenhuma lente, tá? Bom, e o Alter Rebbe traz uma analogia, ele fala o seguinte: na Torá, para os tabernáculos, eles ficavam presos em uma haste, numa trave central, tá? E o Alter Rebbe chama essa trave central como se fosse a verdade, tá? Então os tabernáculos eles ficavam presos numa trave reta central e essa trave central tinha várias travas que vinham de baixo para cima, tá? Então o Alter Rebbe fala o seguinte: então a verdade, a realidade de Hashem é uma só, é como se fosse a trave. As travas, quanto mais você vai subindo, mais próximo você está do tabernáculo, então mais próximo você está de Hashem, né? Então as travas ambos estão ajudando a segurar o tabernáculo, mas cada um está num nível diferente. Mas quanto mais alto, mais próximo está do tabernáculo, ok? Então mais pura está aquela realidade, mais pura está aquela verdade, tá? Mas surge uma pergunta: mas o que é verdade e o que é realidade? O que é verdade ou realidade, né? E aí complica. Aí o Walter Heber fala o seguinte: a verdade ela se estende infinitamente. O Walter Heber fala isso. Então a verdade ela vai depender do nível espiritual que você tá? Então a verdade ela não é nada constante, ela é algo que se estende infinitamente. Porque se a verdade ela está relacionada com a conexão, que a verdade é Hashem. Então se a verdade está ligada com a conexão de Hashem e a conexão com Hashem é infinita, tá? Porque Hashem é infinito. Você fala que você conectou totalmente com Hashem e não tem mais nada para você se conectar com ele, então você se tornou ele, tá? E, e o Walter Heber fala isso. Bom, a verdade ela vai se estender infinitamente, porque Hashem vai se estender infinitamente. Nossa conexão com Hashem vai se estender infinitamente. Então a realidade ou a verdade ela é algo que se estende infinitamente. Então existe várias verdades para cada nível espiritual que a pessoa está contida, tá? Hum, Logo, então, né, a realidade ela está relacionada com o nível espiritual e com a conexão, com a relação que aquela pessoa tem com a Shem. Então, nós, o Walter Rebbe e os sábios falam isso, né, que isso é muito importante. A gente não deve se comparar com nenhum outro nível, tá? Então, a pessoa está no nível, sei lá, uma pessoa de tzadik. Você não deve se comparar com ele, porque a realidade, a forma como ele enxerga Hashem é diferente da sua. E nem com quem está em um nível abaixo também, tá? Porque
o Walter Hebe e os sábios falam que você tem que se preocupar com a sua conexão e com a sua verdade, porque a sua verdade é a sua conexão, é a sua realidade, é isso que está te ligando ao Criador. E você só vai conseguir se transformar e não transformar os outros. Você pode ajudar, mas só quem vai conseguir se transformar é você mesmo, tá? Juntamente com a superação pessoal, com o autoconhecimento, como a gente já está vendo aí com Tânia. Mas o mais importante é que a gente não deve comparar os níveis espirituais. E a gente entender que dentro de cada nível existem infinitos níveis ainda. Dentro de Asiá existem infinitos níveis, dentro de Yetzirah existem infinitos níveis, dentro de Beriá também, do, do, dentro do Tzadik, incompleto, infinitos níveis, e assim vai, dentro do Rashá, dentro do Beinonim, tá? O importante é a gente se concentrar na nossa elevação espiritual, óbvio, ajudar os outros também, isso nós temos que lutar sempre pela alma única, sempre ajudando o nosso próximo, mas a gente não deve se comparar com os outros, tá? A gente tem a nossa conexão e a nossa verdade com o Criador, que a gente viu que isso é pessoal, tá? E com isso a gente finaliza o Tânia de hoje. Foi um pouquinho longo. Alguém tem alguma dúvida? Ou alguma coisa para complementar? Pode falar. Moré, seu Wellington, alguém pode perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa. Podem ficar à vontade. Vou tirar aqui o microfone rapidinho. E dúvidas podem falar, tá? Não tem problema não. Se eu souber, eu respondo. Tá ótimo, boa explicação. Gostei muito. Estão me ouvindo? Valeu, Moré. Obrigado. Sim, realmente, foi muito esclarecedor. Gostei bastante. Gostei muito da parte que você explica sobre a questão de Binar, da compreensão. As pessoas, tem pessoas que não podem compreender nessa vida, mas a vida é eterna e a compreensão também é eterna. E a questão da verdade de cada alma, o grau de conhecimento em relação ao Criador, isso é de suma importância, que as pessoas têm que respeitar o grau de conhecimento de cada pessoa, respeitar e não exigir da pessoa aquilo que a pessoa não tem ainda, para poder fornecer aquele que exige, né? Então a gente tem que ter essa paciência com as almas, paciência com o próximo. Então, quando você explica que o Tânia, ele nos dá essa visão de respeito, né? Exige esse respeito da nossa parte para com aqueles que ainda não obteram esse nível tão grandioso de percepção. Isso é de grande relevância para o nosso aprendizado. Acredito que isso é muito bom, que cada um de vocês possam ter compreendido isso, porque isso vai nos auxiliar sempre na nossa caminhada. Obrigado pela oportunidade. Morel, o senhor disse tudo agora, que chegou a fazer um estalo no fundo da minha cabeça. Essa questão de a gente realmente ter a hombridade, né, a humildade de reconhecer que cada alma tem o seu conhecimento e termos parcimônia com cada uma delas, isso é realmente muito importante e profundo de cada um de nós pensarmos, né, e refletir a cada instante sobre isso.
Ô William, eu achei muito interessante a parte que você explicou, que a parte esquerda do coração, vê se foi isso mesmo que eu entendi. A parte esquerda do coração é a parte que fica a alma animal. É isso mesmo, né? E a parte ao lado direito fica a parte. Como é que você explicou, meu? Eu achei isso muito interessante. É como se E fosse Alma divina. isso, isso. alma divina. Me tira uma dúvida, é uma coisa boba, mas, né? Literalmente o órgão, o coração, isso é literal dentro do órgão? Como é que é isso, o É, William? tem uma similaridade, porque assim, o Tânia também fala um pouco disso, né? O Walter Heber gostava muito de ciência, né? Aham, E, e ele fala da anatomia do coração, né? Porque quando a gente observa o coração, sim. o lado que é responsável por capturar o sangue é o lado Hã, esquerdo do coração. E a gente sabe sim. que o sangue, né, está relacionado com nefesh, que é a alma animal. Uhum, Então, o lado esquerdo do coração ele captura o sangue, e o lado sim. direito ele faz pressão para poder espalhar o sangue pelo corpo. Bombar. Isso. Então, ele também faz essa analogia, porque é como o Hashem cria as coisas também, perfeitas, né? Entendi. Então, ele fala, assim como o lado esquerdo do coração está relacionado com a alma animal, o lado esquerdo do coração é o lado que recebe o sangue e que trabalha Ah, com ele, que bombeia ele, que é justamente Nefesh, né? Que é a alma animal. entendi, entendi. Agora e achei muito interessante essa parte. É muito legal, né? E é Pô, justamente isso, né? A diferença dos sentimentos, né? sim, ao Sentimento da lado alma direito animal e sentimento da alma divina, né? E exata o sentimento da alma animal, ele começa no lado esquerdo do coração e vai para a mente. Ou seja, a emoção vem primeiro. uhum, Já quando a gente trata da alma divina, como ele falou no julgamento, né? Começa na hum, cabeça e vai para o lado direito do coração. Ou seja, ele é, equilibra primeiro as emoções, filtra ela na hum, mente, né? No caso também poderiam ser as três sefirotes, né? sim, E as três sefirotes superiores. E hum, aí desce justamente para o coração. E aí sim você tem o sentimento puro, né? Que é o sentimento hum, de conexão com o Criador, um sentimento hum. que esteja ligado com as mitzvot, né? Ajudar o próximo, essas coisas. Né? Ah, então tudo que é relacionado à alma divina, tudo que é de uma maneira positiva, é ao lado direito do órgão. Uhum. É o lado direito do coração, isso. Caramba, E parte da tremendo. mente, e o mais importante é porque ela parte da mente e vai para o coração. Vai direto para o lado direito. Isso, ela parte da mente para o coração. A mente filtra as ideias e manda para o coração. E aí o coração Hum, sente aquelas muito emoções. e Porque traz a sempre tem que ser, realidade. porque sempre tem que ser de cima para baixo, não de baixo para cima. E a alma animal você fala que é debaixo do coração do lado esquerdo para a mente, é isso, William? Isso, É o isso. contrário, É o contrário, porque não tem uma filtração, né, isso, na porque mente. a emoção está procurando dominar a mente. Por isso que parte da emoção, não parte da mente, do cérebro, né? Interessante. Muito, muito interessante, muito legal, muito boa aula, William. Ah, obrigado. Que o Criador continue te abençoando, meu jovem. Ah, obrigado. Que isso. Dezembro eu tô aí. Se Deus quiser, né, Moré? Aí vai ter aula do Tânia presencial. Eu vou levar de salgadinho, mané. Moré gosta, William. Salgadinho O fitness. William, Se ela estiver o William perto não aí, tem que pode, ser fitness. o William não pode vir para o Rio, que aí é aumento de peso. Ele não pode. Vai ser bom, hein, Moré? Ai, ai. A dezembro eu tô aí. Amém, amém. Que o Criador continue direcionando essa aula e abençoando ricamente, viu? Também. Obrigado, Samantha. Amém. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar aqui que também o, o Meet já tá cobrando os últimos minutinhos que a gente tem aqui. 4 minutos. Então é isso, né? Se alguém tem alguma dúvida, se tiver, fale agora ou leve para a próxima aula. Não cale isso para sempre, não. É sempre bom de tirar nossas dúvidas, tá?
Mas então é isso, tá? Então ninguém tem nenhuma dúvida, né? Então é isso. Então, semana que vem a gente tem mais uma aula do Tânia. A gente tá no finalzinho, hein? A gente tá no capítulo 13. Tem mais 3 capítulos e a gente finaliza o primeiro livro do Tânia. Tá? Ouço Show, bem. show. Então tá, pessoal. Ó, bom final de domingo Quero para vocês. aproveitar Shalom. aproveitar e agradecer aos visitantes. Ah, sim. Quem Shalom, são nossos shalom. visitantes de hoje? Shalom tov. Shalom, Essas- pessoal. Mais 3 pessoas é que é... Shalom, shalom. 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 Sara, Obrigado a presença de todos. Shalom, pessoal. Samanta, Shalom, shalom. Uma semana abençoada tenham para gostado. todos. Amém. Moré, Tchau, tchau. shalom.